A campanha para as eleições de 2024 ainda não começou de forma oficial, mas impactos ambientais durante esse período já são conhecidos. Levantamento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral revela que o resíduo produzido pelo material impresso da propaganda eleitoral de 2012, por exemplo, poderia ser utilizado para a publicação de 40 milhões de livros escolares. Olha só, hein? Aqui em Salvador, só em Salvador, após as eleições de 2016, mais de 100 toneladas de resíduos, majoritariamente santinhos e panfletos de candidatos, foram retiradas das ruas. É um assunto curioso e importante, claro, ainda mais hoje em dia com tanto tema, não é, em torno das práticas sustentáveis. E a gente discute esse assunto com a mestra e especialista em sustentabilidade de campanhas e eventos, Leide Lage. Conosco aqui no Isso é Bahia, um prazer recebê-la, Leide. Seja bem-vinda, bom dia, tudo bom? Bom dia. Dados alarmantes estes, não? Sobre a quantidade de resíduos gerados por campanhas eleitorais. Que medidas práticas e imediatas você sugeriria para minimizar esses impactos nas próximas eleições, Leide? Então, são dados alarmantes, mas é importante frisar que são dados somente de papel, né? Fora que as campanhas utilizam muitos outros materiais, lonas, banners, enfim. De forma prática, eu acho que é preciso a gente entender que a gente está colocando um impacto ambiental, então a gente está colocando nas ruas toneladas de papel e a gente precisa retirar. Então, uma articulação com cooperativas, entender que materiais são esses, como eles podem ser reutilizados ou reciclados, é o primeiro passo. E também evitar, né, o uso. Então, hoje a gente tem os meios virtuais que a gente consegue reduzir a emissão de papel, a emissão de lonas e banners. Então, a gente tem uma variedade de tecnologias que pode reduzir esses impactos que são gerados. Então, a gente precisa primeiro focar na não geração. Então, as campanhas precisam pensar ter esse papel, né? Pensar com esse olhar da sustentabilidade e o que não pode ser, o que precisa ser produzido, eles realizarem a reciclagem ou pelo menos uma compensação ambiental. Tirar das ruas as toneladas de papel que são inseridas ano a ano aí a cada campanha. Sem falar que muitas campanhas abordam questões de sustentabilidade, mas pecam na prática, na verdade, ou seja, aquela discrepância entre o discurso e o exemplo. O que poderia garantir uma maior coerência nesse processo? Ou seja, eu defendo, sim, práticas sustentáveis e, por isso, contribuo, não é, com essa sustentabilidade. Exatamente. Isso não só, eu entendo que precisa passar a ser uma obrigatoriedade, mas também um alinhamento de discurso, né? Esse ano está muito em foco a questão do racismo ambiental e chega a ser algo curioso, que as campanhas foquem tanto em falar sobre o racismo ambiental, mas não tenha nenhuma ação de compensação de carbono. E isso aqui a gente começou falando do resíduo, mas quando a gente fala de sustentabilidade, o leque é muito amplo e precisa ser pensado de forma ampla. Então, quantas pessoas com deficiência estão trabalhando na sua campanha? Quantas pessoas pretas estão trabalhando na campanha? Então, esse lado da diversidade e da inclusão é muito importante, o lado ambiental também é muito importante. Então, de fato um alinhamento de discurso, né? Então, a campanha é o primeiro reflexo que a gente pode olhar. E é interessante também para a gente ter eleitores mais atentos. Então, qual é o discurso que está sendo posto pelo candidato e o que é que as campanhas têm feito na prática, né? Como são esses eventos, como é esse acolhimento. Então, eventos que não são adequados para pessoas com deficiência, como é que durante o governo isso vai se desenrolar? Eu vejo que países como Alemanha, Canadá e Finlândia já desenvolvem as chamadas eleições verdes, não é verdade? Ou seja, com um foco nessa preocupação com a proteção do meio ambiente, com práticas mais sustentáveis. Que exemplos você acha que países como esses podem nos dar para serem adaptados à nossa realidade? Então, esses países focam muito no uso de energias renováveis, é algo que a gente já consegue, aos poucos, avançar, principalmente nos eventos de campanha.
A redução de impressos também. Então, a gente tem dados como, principalmente na Austrália e na Nova Zelândia, a redução por priorizar uma campanha mais digital. E tem também muito foco na compensação de carbono. Então, fala muito sobre mudanças climáticas, mas Igual ninguém... uma campanha carbono zero. Ou compensar, né? Então, se a gente, por exemplo, uma campanha para prefeito que tem uma movimentação um pouco maior, a gente vê que as pessoas se movimentam, se articulam, há muitas viagens, até não prefeito, mas governador e outros têm muitas viagens, né? Então, isso acaba gerando um impacto ambiental. É importante entender que cada movimento que a gente faz gera um impacto e a gente precisa pensar sobre isso. Então, é uma coerência muito grande de discurso a gente ter a pauta de mudanças climáticas dentro dos projetos de governo e as campanhas terem passe livre para poluir, para emitir gases de efeito estufa, sem ter essa preocupação do que é feito. A gente falava muito sobre a poluição visual nas cidades na época das campanhas, né? Principalmente com a publicidade estática, eles não pode ter, mas botam uma pessoa segurando ou botam um cartaz com uma base de um peso, alguma coisa assim. Então, a gente não está falando só de papelão, está falando também de muita tinta, né? Muita tinta. Muita tinta que vai para o meio ambiente aí. Muita tinta, muito resíduo plástico. A gente vê muito uso de lonas e banners que poderiam ser doados para instituições de costura solidária, para ser transformado em cadeira de praia, em bolsas, em aventais, gerar renda para outras pessoas. E não tem essa preocupação. A gente não está falando de nada muito difícil de fazer. Tem vários segmentos da indústria que não conversam seriamente sobre logística reversa, né? Sobre buscar o produto que você vendeu depois de usado, a embalagem, etc. Esse lixo se produz. Agora, isso numa campanha eleitoral não dá nem para imaginar uma coisa dessa, né? Fica dependendo o quê? Do engajamento dos candidatos, principalmente das campanhas, com essa questão ambiental, ou não tem jeito? Aqui no Brasil, a gente já tem alguma iniciativa de alguns tribunais regionais. Então, alguns estados já colocam metas para redução. Inclusive, por exemplo, o de São Paulo chama logística sustentável, porque é o entendimento que é uma logística mesmo que precisa ser realizada dentro das campanhas. O que precisa mesmo é a adoção da prática pelos candidatos. Então, tem diversas maneiras da gente promover essa sustentabilidade, mas isso precisa ser adotado como um princípio. O eleitorado pode ajudar, né? O eleitorado é fundamental nessa cobrança. Você não vota em candidato ou candidata porcalhão. Exatamente. E não só da sujeira. Então, a gente tem, durante o período eleitoral, pessoas trabalhando nessas campanhas em situações muito delicadas, né? No sol, sem apoio de água, de sanitário. Então, como é que essas pessoas que trabalham na campanha, desde passando por todas as funções, elas são tratadas, né, por essas campanhas. Então, assim, é muito importante que a gente tenha eleitores conscientes nesse sentido, de cobrar, de perceber, de não apoiar candidatos que não estejam preocupados com a limpeza urbana, que é o princípio básico que a gente aprende desde sempre, mas também que aprendam a tratar as pessoas, os trabalhadores, com segurança, com equidade, com inclusão, tenha uma campanha diversa. Então, assim, de fato, Ernesto, eu acredito que é uma adoção de postura dos candidatos, mas a gente consegue começar a ter um movimento dos tribunais regionais para fomentar, né, para incentivar. Mas é preciso que a gente avance um pouco mais nessa pauta para que isso se torne obrigatório. Agora, que alternativas os candidatos teriam para substituir os santinhos, os panfletos, esse uso exagerado de tintas também? Porque muitos acreditam, não é, nesses recursos como isso aqui é fundamental. Como é que eu não vou ter o meu santinho, né, para distribuir ali na hora, ainda mais quem faz muita boca de urna. A gente vê no dia da eleição aquela quantidade de papel espalhada pelo chão. Que alternativas eles teriam? A primeira alternativa é do não gerar, então pensar em meios digitais, e a partir do momento que você não tem como não gerar, para alcançar, dialogar com um outro público que não acessa tão facilmente o meio digital, é fazer essa retirada. Então, se eu coloco nas ruas
2 toneladas de papel, eu preciso retirar no mínimo 2 toneladas de papel. Então, a gente vê a boca de urna acontecendo, mas a gente nunca viu uma cooperativa, por exemplo, de reciclagem. Ter a hombridade, né, de depois da campanha, deixa eu agora limpar a sujeira que eu porque fiz. na véspera da eleição, o que muitas campanhas fazem é chegar nos locais de votação e despejar papel no chão. No chão, fazer isso mesmo. No entorno dos locais de votação fica cheio. Para o eleitor, quando chegar, encontrar a propaganda do sujeito. Eu não sei se isso ganha algum voto, mas precisa começar a perder voto quem faz isso. Exatamente, exatamente. Aí depende de quem está nos ouvindo. E também entender o papel, porque, por exemplo, quando a gente deixa para a limpeza urbana, isso não vai para reciclagem. A gente precisa envolver as cooperativas de resíduo que desempenham um trabalho seríssimo e muito importante para estar coletando. Então, se o candidato não consegue fazer né, substituir o uso por um uso mais digital, que ele pelo menos consiga retirar, né, entender o impacto que ele gera e fazer uma ação de compensação. Então, retirar das ruas as toneladas de papel que são despejadas cada ano de candidatura. A gente está batendo nessa tecla, mas para conscientizar, seja o candidato, ou pré-candidato, ou o próprio partido, sobre essa questão ambiental, que tipo de campanha você acha que poderia ser realizada? Ações concretas nesse sentido? É uma iniciativa que deveria partir da Justiça Eleitoral? Eu acredito que também. Eu acho que precisa ter uma obrigatoriedade, porque a gente entende que, infelizmente, voluntariamente, isso não é feito, isso não é pensado. Não é nem sequer priorizado dentro das campanhas. Então, se a gente parar para analisar quantos candidatos a gente tem e quantos estão fazendo campanha de sustentabilidade ou uma campanha mais limpa, a gente vê que o número é muito pequeno, assim. Então, precisa ter, eu acho que através da justiça eleitoral, começar a ter uma obrigatoriedade, começar a obrigar os partidos a pensar nessa logística reversa, então, cobrar deles, dos projetos, dos orçamentos de campanha, essa logística reversa de tudo que é gerado, mas eu acredito também muito no potencial do eleitor. E fazer também com que os candidatos ou os partidos sintam no colo o peso, o custo de uma ação como essa, não é? Porque simplesmente obrigá-los, mas eu não vou cumprir essa obrigação. Tem que ter um ônus aí, né? Exatamente. E é engraçado porque a gente vê que alguns candidatos fazem esse flerte, por exemplo, com a categoria de catadores para os projetos de governo, mas não contratam catadores para estar nas campanhas fazendo esse trabalho de reciclagem. Incoerência para todo lado. Marketing puro. Exatamente. Então, por que seu projeto de governo fala tanto de sustentabilidade, de racismo ambiental, de pautas de diversidade e inclusão, e a campanha não reflete isso, né? Então, já é o início de uma incoerência muito grande. E aí o eleitor tem esse poder de cobrar, de questionar e de estar atento a essas práticas. Você é mestra e especialista em sustentabilidade de campanhas e eventos. Pelo menos percebe alguma evolução já nesse sentido? Historicamente, a gente tem fama aí de sermos, não é, muito emporcalhados aí, não é, em campanha eleitoral, deixando sujeira para todo lado. Tem dado sinal de mudança positiva? Você percebe isso, Leide? Eu percebo, Jefferson, que é muito lento. É um desafio grande. É um desafio grande. Então, são muitos poucos candidatos que já fazem isso de forma espontânea. Então, assim, de fato, por isso que é interessante a gente começar a ter esse papel de cobrar, porque de forma espontânea não está acontecendo e as pautas ambientais têm sido muito urgentes, né? Então, se a gente comparar o que a gente vive de mudanças climáticas, o calor que faz hoje, com há 6 anos atrás, 10 anos atrás, a gente entende que a gente já está passando por um processo de urgência climática. Está aí o problema batendo na nossa porta, não é? E já faz um tempo aí. Exatamente. E a gente batendo na tecla. Muito bom. O tema é bom, é isso aí. E, Leide, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço o espaço, agradeço também o interesse pelo tema, porque é um tema muito novo e desafiador e desconfortável, né? A gente está trazendo. Certamente. Vamos ver como é que vai ser esse ano. Mais uma vez, certamente com muita sujeira na rua, mas quem sabe algum candidato um pouco mais consciente, a gente torce por isso. Leide Lage.
E também a sementinha que a gente está plantando aqui, falando para as Exatamente. pessoas, trazendo esse despertar. Eu agradeço o espaço. Muito obrigado também. Leide Lage, que é mestra e especialista em sustentabilidade de campanhas e eventos. Muito obrigado, um abraço, até uma próxima. Agora, Obrigada. 7h51.